Meu irmão, minha irmã, o Papa Francisco, em março de 2018, estabeleceu, e assim foi feito pela Congregação para a Disciplina dos Sacramentos e do Culto Divino, o Papa estabeleceu que na segunda-feira, após o tempo pascal, após Pentecostes, fosse celebrada a memória obrigatória de Maria, Mãe da Igreja. E assim, depois de termos feito um belo caminho, depois de termos contemplado o Senhor no seu mistério de encarnação, de nascimento, de presença na história, de paixão, morte e ressurreição, de doação do Espírito, agora somos chamados, como o Papa quer, a contemplar aquela em cujo ventre foi tecido o autor da vida e da salvação. Assim nos voltamos para a Virgem Maria e a contemplamos como mãe da Igreja, mãe dos discípulos do Senhor, como aquela que acompanha o caminho da Igreja, o caminho da missão. Agora, como lembrou aqui o texto de São João, tão belo, quando Jesus lá, depois de ele, é assim no quarto evangelho, ele decide quando tudo está pronto, tudo está terminado, tudo está consumado, aí diz o texto, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E nós recebemos esse Espírito de Jesus, esse Espírito do crucificado, ressuscitado. E ontem nós pudemos saborear o efeito, a beleza, a fecundidade, a criatividade dessa presença do Espírito que o Pai e Jesus dão à Igreja. Agora então, no caminho da Igreja, contemplamos aquela que, de alguma forma, tomando-nos como seus filhos, porque assim quis Jesus, eis o teu filho, eis a tua mãe. Ali não se trata apenas de entregar um para um, mas se trata de entregar Maria para a Igreja, representada belamente pelo discípulo amado que persevera até o fim. Ali se trata de entregar a mãe à Igreja nascente, simbolizada pelo discípulo amado, de modo que entre a Igreja e a mãe do Senhor pudesse haver sempre uma relação bonita, eficaz, cuidadora, de modo que a Igreja pudesse sempre não só contar com a proteção, com a guarda desta mulher, mas também pudesse olhar para ela como discípula, como modelo de discípulo, como mãe da comunidade que crê em Jesus. E é isso que celebramos então nesta segunda-feira, depois de Pentecostes. Naquele texto da Congregação para os Sacramentos, o Papa mencionava 3 realidades, 3 elementos, 3 tesouros que representam bem a fé cristã católica e que precisam ser zelados, até mesmo como meios de identificação dos discípulos do Senhor. O Papa falava então de três elementos distintivos: a cruz, a hóstia e a Virgem. A cruz, a hóstia e a Virgem. E exatamente nesses 3 elementos distintivos que nós podemos, digamos, passear um pouquinho nos textos que nós temos hoje para a liturgia de Maria, Mãe da Igreja. A cruz. O texto do Evangelho nos põe ali no contexto da cruz. Nós não podemos nos esquecer, irmãos e irmãs, que o cristianismo é a religião da cruz. Se no caminho do poeta havia uma pedra, no caminho do cristianismo há uma cruz. E nós não podemos perder isso de vista. Senão podemos nos encantar com o cristianismo glorioso, triunfante, e nos esquecer de que o cristianismo padece a cruz. O mistério da cruz continua no corpo místico do Senhor que ainda sofre, como lembra Paulo, acrescentando o que falta aos sofrimentos de Cristo.
O cristianismo é a religião da cruz. De modo que o meu caminho, o seu caminho de fé, não pode ser um caminho onde nós queiramos isenção da paixão, isenção da cruz. Não. Precisamos tomar a nossa cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz atrás de mim e me siga. Cada um precisa tomar a cruz da sua missão. A cruz que significa o meu desgaste por alguém, por alguma coisa, pela igreja, pelo mundo, pela vida. A cruz, a hóstia. E aqui certamente nos referimos à Eucaristia, que também podemos contemplar no seu belo sinal aqui neste Evangelho de João. A tradição joanina fala de um guarda que, tendo percebido que Jesus estava morto, não lhe quebrou as pernas, mas lhe traspassou o coração. Este é um elemento bonito do Evangelho de João. E o texto diz: um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue, sacramento do batismo; sangue, sacramento da Eucaristia; água, sacramento do batismo. Portanto, daquela cruz, daquele pendente da cruz, brotam estes sacramentos da fé: batismo e Eucaristia. E exatamente neste tempo em que nos encontramos, privados dela, ao menos enquanto o corpo todo, é nesse tempo que nós precisamos de fato rezar para que aqui nessa cidade, nas cidades da nossa diocese, nas cidades do nosso país, vão de fato acontecendo preocupações e atenções em relação a esta atividade tão importante para nós, que é a celebração da Eucaristia. O que nós queremos também nesse dia, meu irmão, minha irmã, é rezar pelas autoridades municipais, sanitárias, aquelas que decidem sobre essa matéria do quando e do como voltar, mas rezar para que chegue logo o tempo em que possamos, mesmo que gradativamente, possamos ir retornando à nossa possibilidade de celebrar a Eucaristia. Eu sei, tanto quanto você, o quanto que ela tem feito falta à nossa experiência de fé. É importante que a gente não perca de vista que a Eucaristia é o alimento do caminho. É certo também que quando alguém do corpo a come, o corpo inteiro se alimenta. Mas é preciso alargar isto, até para que o corpo todo tenha o vigor de que precisa para continuar sendo no mundo o corpo místico do Senhor, que cuida do mundo e das pessoas como o Senhor cuidou no seu tempo e nos chamou a cuidar neste tempo. Por isso queremos rezar para que a nossa Eucaristia, a nossa ação comunitária, a nossa atividade orante comum possa ir aos poucos retornando. Sabemos que haverá de ser aos poucos, sim. Creio que vai demorar o tempo em que as igrejas estarão abertas para que quem quiser esteja lá. Agora vamos ter que aprender, sim, a fazer um caminho gradativo. Depois de termos cumprido bem e exemplarmente o nosso dever de casa, de ficar em casa, de nos privar de aglomerações, de movimentos para ir à igreja, de concentrações que teriam algum caráter religioso, nós nos privamos disso por praticamente 2 meses e meio. Agora é hora de rezar, torcer e esperar que as autoridades também sanitárias, também aqui em Divinópolis, percebam a importância de nós também darmos este remédio precioso à nossa família divinopolitana, que precisa alimentar-se da Eucaristia como alimento que ajuda a levantar-se depois de um tempo ruim de pandemia que já vai se esticando. Mas há o terceiro elemento, e é a Virgem. E aqui, mais uma vez, nos encontramos com Maria, na leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus sobe para o céu, os discípulos entram na cidade e vão para o lugar onde costumavam ficar. Aqui São Lucas menciona de novo os discípulos, os 11, e
Maria e outras mulheres que perseveravam com eles na oração em comum. Mais uma vez nos encontramos com a mãe que mantém-se ali, fervorosa, protetora, próxima, ajudando os primeiros a enfrentarem a realidade nova de uma presença nova do seu Filho Jesus. E é exatamente ali, naquele contexto orante, que no tempo seguinte, Jesus e o Pai dão o Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta festa de Maria, queremos pedir a ela que nos ajude a ir já, digamos assim, retomando com a devida cautela, prudência, restrições, o nosso caminho neste tempo de pandemia. Não sabemos exatamente quando tudo vai passar, mas precisamos ir retomando o nosso caminho, também o nosso caminho orante, também o nosso caminho eucarístico, para que aí, alimentados da força do alto, possamos tomar nossos compromissos aqui embaixo, construindo uma cidade digna de Deus e tomando a nossa fadiga, a nossa cruz de cada dia, cada um levando adiante a sua história, com os irmãos e com Deus. Que Maria cuide de nós e nos ajude a ser uma igreja sempre mais samaritana, sempre mais misericordiosa, sempre mais acolhedora, sabendo zelar pela vida dos seus filhos. E que todos avancemos certos de que a fé é um traço bonito da identidade nossa, também aqui em Divinópolis. E que esta fé seja zelada, cuidada, promovida, seja pelas autoridades religiosas a quem cabe essa tarefa prioritariamente, mas também pelas outras autoridades que podem garantir o exercício legítimo da experiência religiosa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.